Olá, amigos, amigas. Por que que Jesus falava em parábolas? Quem nos explica bem assim, detalhadamente, é o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, itens 3 a 7. Então, os discípulos justamente perguntaram a Jesus por que que ele falava em parábolas? E Jesus lhes respondeu: porque a vós outros é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles, ao povo, não lhes é concedido. Porque ao que se tem, se lhe dará, e terá em abundância, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso é que eu lhes falo em parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Mesmo os apóstolos, eles compreendiam, certos mistérios, o povo ainda não. E todos os ensinamentos são proporcionais ou devem ser proporcionais ao grau de entendimento daquele que ouve. Porque um excesso de informação é uma luz que ofusca. A humanidade já passou pela fase da infância, da juventude, hoje estamos vivendo a fase da madureza, mas no tempo de Jesus a humanidade estava na fase da infância. Por isso que cada coisa deve vir a seu tempo, porque a semente que é lançada à terra fora do tempo não germina. E escreve Allan Kardec: mas aquilo que a prudência manda calar momentaneamente, cedo ou tarde deve ser descoberto, porque chegando a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva, a obscuridade lhes pesa, Então, a humanidade vai evoluindo e o homem, por si só, começa a despertar para a necessidade da busca de conhecimento. E a verdade, então, é revelada gradualmente, conforme a humanidade amadurece. Por isso que, Jesus ensinava por parábolas. Mas Jesus também trouxe uma frase: não coloqueis a candeia sob o alqueire. Então, por que, que ele ensinava em parábolas? Se não se deve colocar a candeia é uma lâmpada de óleo, que fornece a luz e representa o conhecimento. E o alqueire é uma vasilha para medir grãos. Então, Jesus nos diz para não esconder o conhecimento. Mas esse conhecimento que está aí à nossa disposição, ainda não revelado, está reservado. No entanto, não está escondido. Está reservado para quando estivermos com possibilidades de entendimento. E Allan Kardec escreve também que há pessoas que até têm bastante conhecimento, mas escondem para dominar os outros. E ele também escreve que todas as religiões sempre tiveram os seus mistérios, cujo exame proíbem. Isso aconteceu também na Igreja Católica. Tem o filme fantástico O Nome da Rosa, que é baseado no livro do Humberto Eco. Humberto Eco é filósofo, historiador, literato. O filme é de 1986 e conta a história de um monge franciscano, interpretado por Sean Connery, que investiga uma série de assassinatos num mosteiro italiano lá no ano de 1327. Os mosteiros, eles eram como que universidades, eles possuíam vastas bibliotecas e justamente o mosteiro tinha essa função de preservar, mas também controlar
a cultura, o conhecimento. E nesse filme, certos livros, inclusive um de Aristóteles que fala sobre o riso, que está perdido, né? Era proibido. E por que a igreja proibia o riso lá na Idade Média? Porque as pessoas perderiam o temor a Deus. E o filme então mostra, né, o embate entre a fé cega, a fé dogmática imposta, fanática da igreja, né, que dizia que aquelas mortes, aqueles assassinatos que ocorreram no mosteiro eram causados pelo demônio, pelo diabo, e esses frades franciscanos, né, o Sean Connery e o seu discípulo, o Guilherme Watson, né, esses dois personagens, investigando essas mortes, eles usam a ciência, usam a racionalidade, né, o método científico. Mas até recentemente a igreja ainda tinha o Index, que era o Índice de Livros Proibidos. Inclusive o livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin, publicado no século XIX, era proibido pela igreja, porque a igreja defendia a criação instantânea, né, de Adão e Eva, e isso era o oposto do que ocorreu na evolução das espécies, né, ao longo de milhares e milhares de anos. E também era proibido ler a Bíblia que não fosse em latim e que não tivesse a orientação de um religioso da Igreja Católica, né? Aí os protestantes traduziram a Bíblia em vários idiomas, por isso que a Bíblia, né, foi queimada, essas Bíblias traduzidas foram queimadas pela Igreja Católica na fogueira da Inquisição. O Index foi abolido em 1962, agora, recentemente. Mas ainda hoje as pessoas especulam que há os arquivos secretos no Vaticano, que tem milhões de documentos, no entanto, são acessíveis a poucas pessoas e somente às pessoas que são autorizadas pela Igreja. Voltando ao Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec escreve que essas religiões, inclusive, né, a Igreja Católica aqui, com todas essas proibições, vão se atrasando, enquanto a ciência, a inteligência vai se desenvolvendo, vai rompendo o véu do mistério, né? Aquilo que cobre a verdade que se procura. Por exemplo, a igreja na Idade Média defendeu o geocentrismo, a Terra, centro do universo. Aí vem Galileu Galilei, falando do heliocentrismo, o céu, a Terra que gira em volta do Sol, e ele foi condenado aí pela Igreja Católica a permanecer numa prisão domiciliar pelo resto de sua vida. E Jesus disse, não há nada secreto que não venha a ser conhecido, né? Mas cedo ou mais tarde, né, o que está oculto será revelado. Mas aqui na Terra, como escreveu Kardec no século XIX, nós ainda vivemos num grande nevoeiro em termos de conhecimentos, porque nós não vemos e não entendemos muita coisa. Bom, voltando ao tema, né, da nossa fala de hoje, parábolas, a pedagogia de Jesus. Então, as parábolas, né, foram só parcialmente entendidas pelos discípulos. O povo não conseguia entender a essência, né, da parábola. Então, que proveito o povo poderia tirar das parábolas, já que o sentido das parábolas permanecia oculto? E aí Allan Kardec explica que as parábolas tratam de questões abstratas, questões existenciais, né? Mas os ensinamentos sobre a caridade, sobre a humildade que nos proporcionam a salvação, entre aspas, né? As bem-aventuranças,
Jesus ensinava de forma muito clara, explícita, sem nenhuma ambiguidade. E esses dois pontos, caridade e humildade, né, como regras de conduta, eram o essencial para a multidão ignorante daquela época, ignorante ainda assim, sem conhecimentos. Jesus lhes dizia, né, ao povo: eis o que é necessário para se ganhar o reino dos céus, enquanto outras questões, só para os discípulos que estavam mais adiantados tanto moralmente como intelectualmente, é que Jesus explicava, né? Ele mesmo disse: Jesus, ao que tem, ainda mais se dará e terá em abundância. Mas mesmo para os apóstolos, muitos pontos ficaram vagos, né? E esses pontos vagos deram origem a diversas interpretações, até que a ciência de um lado e o espiritismo de outro revelaram novas leis da natureza que nos levam à compreensão cada vez maior do verdadeiro sentido dos ensinamentos de Jesus. O espiritismo, que surgiu no século XIX, lançou luz sobre uma porção de pontos obscuros, mas muita coisa ainda não sabemos. Os espíritos superiores, eles vão revelando, né, com muita prudência. Eles abordam os novos assuntos de uma forma gradual. Allan Kardec explica: se no século XIX a doutrina espírita já viesse completa, estaria acessível apenas a uma minoria e assustaria a muitos. Isso seria prejudicial à sua propagação. E se os espíritos não dizem tudo, né? Não é que há mistérios reservados a privilegiados, né? A poucos iniciados, né? O espiritismo não esconde a candeia sob o alqueire, mas cada coisa deve vir a seu tempo. Os espíritos dão a cada ideia o tempo de amadurecer e se propagar antes de apresentarem outra, né? E aos acontecimentos, o tempo de lhes preparar a aceitação. E agora nós vamos ver alguns apontamentos de Emmanuel no livro Roteiro, itens 13 a 21, sobre os ensinamentos de Jesus. Jesus não usou fórmulas complicadas, ele falava da vida comum, dos sentimentos, das experiências de cada dia. Escreve Emmanuel: a palavra de Jesus estava e está, né? Acima de éditos e espadas, de decretos e encíclicas. Jesus ensinou e ensina a amar. E Emmanuel, né, fala sobre o Evangelho. Muita gente acha que o Evangelho é uma religião de tristeza, de amargura, mas Emmanuel fala que foram os sacerdotes que pintaram essas cores sombrias sobre o Evangelho, né, e se ativeram aos cultos exteriores, não à essência, né, da Boa Nova. Mas o cristianismo é uma revelação de profunda alegria. Desde o nascimento de Jesus, há contentamento, há esperança, né? Em vez de se limitar ao templo de pedra nas suas pregações, Jesus pregava à beira do lago, né? Assim, usufruindo da natureza, né? As árvores, os pássaros, as flores, a brisa. Jesus curou e consolou. O Sermão da Montanha é um hino das bem-aventuranças que nos afasta da gente a aflição, o desespero. A boa nova é a alegria. E aí as pessoas começam a ver a vida através de um prisma diferente. E a Terra é uma bendita escola de preparação espiritual. Jesus não é um agitador comum, ele não incitou a violência, ele sempre aconselhou o respeito, a responsabilidade, o esforço no bem para a libertação do espírito.
Antes de Jesus, a caridade era desconhecida, né? Durante milênios, sempre vigeu, né? Assim, esteve acima de tudo a opressão do mais forte. Mas Jesus traz a parábola do bom samaritano, exaltando a caridade. Está lá no Evangelho de Lucas, né? Que um homem descia de Jerusalém a Jericó, caiu na mão de salteadores que o despojaram, o espancaram. Ele ficou lá, caído na estrada, semi-morto. Veio o sacerdote e passou ao largo, passou distante. Veio um levita, também passou distante. Mas um samaritano cheio de piedade cuidou das feridas desse homem caído, né, na estrada, o colocou em seu cavalo e o levou para uma estalagem. E esse necessitado, que foi socorrido, é um homem simples. Jesus não identifica nessa parábola raça, cor, posição social. Quais eram os pontos de vista desse homem que foi ferido? E esse necessitado, socorrido pelo samaritano, representa a humanidade sofredora. E aí surge um novo movimento de solidariedade. Mais vale dar do que receber. E aí, ao longo dos séculos, foram surgindo hospitais, orfanatos, creches, escolas, institutos de socorro e previdência. Emmanuel escreve: e a caridade, como gênio cristão na Terra, continua crescendo com os séculos através da bondade de um Francisco de Assis, da dedicação de um Vicente de Paulo e tantos outros. E Jesus glorificou o trabalho. Antes de Jesus, a Terra era um vasto latifúndio, povoado por senhores e escravos. O serviço era considerado algo desonroso, o trabalho, né? Só os escravos é que deveriam trabalhar. E desde os primeiros séculos surgiram grupos de cristãos que disputavam a verdade, né? Como para si, né? Como donos da verdade, disputavam privilégios. E com o tempo a igreja, em nome do Cristo, promoveu guerras, mandou pessoas para as fogueiras, perseguiu, matou. Os pioneiros do progresso, como Giordano Bruno e João Hus, foram para a fogueira, mas Jesus sempre respeitou a todos. Ele curava, ele não condenava, mas amorosamente dizia: vai e não peques mais. Jesus não nos assustou com essa ideia de inferno, de penas eternas, né? Mas Jesus sempre foi compassivo com todos, com Pedro, que era frágil, com Judas, que o traiu, com Pilatos, né, que lavou as mãos, com os 2 ladrões crucificados ao seu lado. E antes de Jesus, o isolamento era considerado, assim, a busca da santidade, né? Os ermitões, né, que vem da palavra ermo, de ficar lá isolado, né? Era um santo. Mas Jesus não fugiu da luta do dia a dia. A boa nova é dinâmica. E Jesus não se contentou em ser procurado, mas ele foi em direção ao necessitado, ao aflito. Antes de Jesus, as mulheres, segundo Emmanuel, valiam menos do que um cavalo. As crianças com deficiências eram mortas. Os senhores, né, tinham pleno direito sobre seus escravos, inclusive podiam matá-los. Mas Jesus começa uma nova era, a era do sentimento. E os discípulos dedicam-se aos doentes, aos pobres, e a paisagem social vai mudando. E uma nova mentalidade surge na Terra. E vai surgindo a gentileza, a afabilidade e a fraternidade. Amigos queridos, agradeço muito a companhia de quem aqui estiver, de quem nos acompanha. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. E até a próxima.